Vamos sentando, depois de conhecer um pouco mais, alguém que você não conhecia, né? Sempre bom a gente fazer novas amizades. E, mais uma vez, pessoal de Araraquara, sejam bem-vindos em nosso meio. É um prazer receber vocês aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, sou missionário da igreja. Eu, minha esposa e minha filha, que estão lá, elas estão lá atrás. Nós trabalhamos com o Ministério Esportivo e estamos aí para o que der e vier. E hoje tive que estar aqui. Temos orado aí pela mãe do Elder, que sofreu essa fratura e já fez a cirurgia, já está tudo bem. E o Elder não pôde vir por esse motivo, mas Deus tem o controle de todas as coisas, nada foge dos planos dele e somos gratos a Deus por estarmos aqui. Vamos mais uma vez orar, quietar nossos corações e aí ouvir um pouco sobre a palavra de Deus, que ela venha nos desafiar, como sempre faz. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor é e o Senhor faz em nós. Deus, eu quero mais uma vez colocar a vida da Selma, mãe do Elder, que o Senhor recupere após essa cirurgia da fratura que teve, que ela possa recuperar bem, que o Senhor coloque tua mão. Também esteja com a família, também com o Elder e a Ju, que estão de viagem, vindo para cá, que o Senhor possa trazer eles em segurança. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, através da Tua palavra, nos desafie a vivermos cada vez mais o Teu Evangelho, firmemente, como o Senhor quer que façamos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O Elder ia falar sobre idolatria. Eu não vou falar sobre idolatria. Vou falar algo que Deus tem tocado no meu coração e essa semana eu estava estudando. Cheguei até a compartilhar um pouco na reunião de oração que temos aqui, que fala sobre esperança. Eu sei que o último horário que vocês agendaram, né, falava sobre os planos futuros. O que você deseja ser quando crescer? Não nesse aspecto que todo mundo aqui já é grandinho, barbudo, né? Todo mundo já está bem avançadinho um pouco na idade. São jovens, adolescentes, mas o que você quer ser quando crescer, quando ficar mais velho? Era uma pergunta que ouvíamos quando criança. E talvez tenhamos esperança de ser algo ou alguém de fato, né? Conseguir uma carreira, ser uma mulher, um homem bem-sucedido. Temos esperança de conseguir realizar isso. Esperança essa, seja você que estava prestando vestibular, né? Você tinha esperança de passar. Se você estudou ou não, aí é com você, mas você tinha esperança. Mas esperança é algo que nos move, é algo que nos impulsiona para fazer algo. Se temos esperança, temos determinação para realizar alguma tarefa, para correr atrás de algum sonho. Mas e quando se trata da esperança que nós cristãos devemos ter? A verdadeira esperança. Esperança esta que está em Cristo. O que será que essa esperança faz com que vivamos hoje pensando na volta de Cristo e de que um dia estaremos lado a lado com Ele? Será que essa esperança mexe com você? E você tem determinação de viver o hoje aqui unicamente para Cristo? E é isso que a gente vai ver um pouquinho. Peço para você abrir a sua Bíblia ou ligá-la. Você ligue na Bíblia, por favor. Filipenses 3, versículos 17 a 21. Eu costumo brincar que se você ligar seu celular e ver alguma outra coisa além da Bíblia, vai dar pau e ele não vai funcionar. Alguns falam, misericórdia. Filipenses capítulo 3, dos versículos 17 a 21.
Diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Primeiramente, eu queria atentar aos versículos 18 e 19. Paulo ele estava alertando os filipenses de uma heresia que estava acontecendo naquela época. Ele fala nos versículos 18 e 19: Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Em primeiro lugar, eu posso ver Paulo, ele tem um grande zelo pelos cristãos. E nós vemos isso em outras cartas. Tanto que ele fala que eu já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. E muitas vezes ele demonstrava isso de uma forma simples, direta e muitas vezes dura. Porque há muitos que vivem como inimigos da cruz. Há muitos que estão vivendo totalmente contrário à palavra de Deus. Não estão dando a mínima para o sacrifício de Cristo na cruz. Ele está fazendo um alerta sobre uma heresia, sobre falsos ensinamentos que estavam acontecendo naquela época. A questão é que existem pessoas que gastam todas as forças, vivendo apenas para si mesmos, escravizados por pecados e hábitos destrutivos. Assim como Paulo coloca aqui, tais pessoas são inimigas da cruz. Talvez eu, você, que conhece intimamente Cristo, é o Senhor e Salvador da sua vida. Como você tem vivido? E talvez, você que não conhece a Cristo, talvez o seu jeito de viver, olhado só para si mesmo, o torna um inimigo da cruz. Pessoas que não vivem o Evangelho. Qual era a consequência de uma vida assim? De ser um inimigo da cruz de Cristo? Ele fala, a perdição, o seu Deus é o seu estômago, tudo é voltado para o eu. Como a gente costuma, às vezes, ouvir por aí, né? Olhando para o próprio umbigo. Eu me basto. Eu sou o que sou. Não importa o que você venha me falar. Eu cuido da minha vida. Essas pessoas têm orgulho do que é vergonhoso. O que é vergonhoso? O pecado. Coisas que não agradam a Deus. Mas essas pessoas que viviam assim, se orgulhavam disso. Achavam que são o máximo. Eu faço tudo errado. Sou um malandrão. Porém, estão rumo à perdição. E só pensam nas coisas terrenas. Só pensam aqui e o agora. Né? Sou jovem, tenho muita coisa pela frente. Deixa eu viver aqui a minha vida, aproveitar. Depois, quando eu ficar mais velho, não tem muita coisa legal para fazer, né? A não ser pegar meu andador, tirar minha dentadura do copo e vamos lá.
Aí eu vou para a igreja, aí eu vou levar uma vida séria com Deus, não vai ter tanta diversão, né? É um desafio para alguns, né? Você lembra aquela propaganda do chocolate que a velhinha cata o pé do jovem para que ele não pegue? Então é um desafio, né? Não, é meu ainda. Pessoas que vivem presa nesse mundo. Esses 2 versículos já servem como alerta, um grande alerta para eu e você. E diante disso eu quero fazer 3 perguntas. 3 perguntas que eu espero que no final eu e você saibamos responder com sinceridade diante de Deus. Como eu e você temos vivido o cristianismo? Como eu e você temos vivido o cristianismo? Sabe, Jesus morreu por mim para me salvar, me dar uma nova vida. Mas como eu tenho vivido essa nova vida? O que te motiva a viver? Qual é a sua motivação maior? O seu eu? Realizar e conquistar coisas para você mesmo? Ou você pensa em fazer as coisas para a honra e glória de Deus? O que te motiva a viver? E onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Lembra? Esperança é algo que nos move, que nos dá força para continuar. Os versículos 18 e 19 são bem duros e vão direto ao ponto. Não quero olhar exclusivamente para eles, mas para os 2 versículos que vêm a seguir. Versículos que trazem uma mensagem de grande esperança. E uma vez que confiarmos plenamente e decidirmos vivê-la, Deus fará grandes coisas em nós e através de nós. Veja o versículo 20 e o versículo 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Que trecho fantástico! Você já parou para pensar, alguma vez que você leu esse trecho, em tudo que tem por trás de implicação para mim e para a sua vida? Aqui nós encontramos a verdadeira esperança cristã. Algo que nos move a viver para o único que é digno de louvor e de honra. No versículo 20, começa falando: a nossa cidadania, porém, está nos céus. De cara, demonstra um contraste direto com o que ele acabava de falar no versículo 18 e 19. Pessoas que estavam vivendo aqui e agora, olhando apenas para o seu umbigo, buscando coisas vergonhosas, fazendo de si próprios deuses. No capítulo 1 de Filipenses, no versículo 27, Paulo diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. A questão que Paulo queria destacar e lembrar os filipenses: temos o nosso lar no céu. E aqui somos uma colônia, somos cidadãos dos céus enquanto estamos aqui. Ele apontava para o que estava por vir, a eternidade com Cristo. É a mesma coisa que você pensar que somos peregrinos, estamos de passagem. Não sei se você já teve a oportunidade de sair do país, para onde quer que seja, mas você sabe que quando você sai, alguns países exigem o visto,
Alguns você tem uma permissão para entrar, mas um limite de dias. Você está lá com uma permissão, você não pertence àquele lugar, e um dia você vai voltar para sua casa, você vai para sua casa. Enquanto você está ali, você tem que respeitar as leis do país, mas você está de passagem. E as condutas que você ou eu tivermos nesse local podem manchar a nossa imagem, mas mais especificamente aqui, quando se trata do cristianismo, manchar a imagem de Cristo. Com isso, Paulo estava combatendo heresias dos que se julgavam uma comunidade celestial na terra, e assim estavam eliminando o elemento da esperança futura. Sabe aquela ideia, e eu já ouvi algumas vezes, Jesus me salvou, eu tenho o passaporte da alegria, eu vou para o céu, está garantido, né? A palavra me dá essa garantia. Então, enquanto isso, eu vivo do jeito que eu quiser, né? Já está lá, reservado, cadeira cativa, primeira classe, confortável. Mas enquanto não decola o avião, eu vou viver a minha maneira. É isso que Jesus ensina? É isso que Ele quer de mim e de você? Paulo estava combatendo isso, ensinamentos falsos que estavam entrando na igreja de Filipenses, dos Filipenses. Podem viver. Vocês estão perdendo tempo, né? Desfrute da vida. E Paulo estava alertando, pois essa não é uma maneira digna do Evangelho. Ele estava interessado em estabelecer o pensamento de que o crente na terra tem sua verdadeira esperança futura e seu lar estabelecidos nos céus, e não como um homem cuja mente está posta em coisas materiais, como ele falou no versículo 19. Lembre, estamos aqui de passagem. Se você olhar para si mesmo, todo momento, você vai querer acumular coisas para você. Mas será que é isso que Deus pede? A questão é que passamos mais tempo nos preocupando com o celular novo que vou comprar, a roupa nova que vou vestir, isso, aquilo, tantas coisas que gastamos dinheiro e tempo. Só que às vezes não nos preocupamos com vidas que passam diante de mim e de você durante o dia, que não conhecem a Cristo, porque eu estou totalmente voltado aqui e agora, sem a perspectiva do reino, do que está por vir, e eu quero satisfazer os meus desejos. Eu já tenho um iPhone 6, eu não tenho, mas só para exemplificar, eu tenho um iPhone 6 e eu já estou esperando lançar o 7. Essa é a minha esperança. Um iPhone 7 que vai passar a minha roupa, fazer café e muitas coisas mais. Não duvide da tecnologia, ela nos surpreende. Mas tem pessoas que vivem só para isso. Coisas, coisas, coisas. Isso acontece porque, infelizmente, estamos mais focados e centrados em nós mesmos do que no reino de Deus. Paulo começou falando no versículo 20, nossa cidadania, porém, está nos céus. E depois ele fala, de onde esperamos ansiosamente. Paulo está dizendo que nossa esperança está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador. A esperança da igreja voltada para o futuro, a volta de Cristo. E é interessante se olharmos para a vida de Paulo, tudo o que ele fez e viveu. Eu chego a pensar que ele acreditava que Cristo estava para voltar a qualquer momento. E isso o impulsionava a viver de tal maneira para Cristo, que ele só focava no reino de Deus. Jesus está para voltar.
Eu espero ansiosamente. Tanto que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, ele diz aos coríntios: de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele transmite isso. Jesus está para voltar. Gálatas 5:5, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Justiça essa de Deus, de cumprir tudo aquilo que Ele falou que vai cumprir. E nós vamos ver o que ainda nos espera um pouquinho só. Essa esperança que completará a salvação de Deus, que afetará nosso corpo, que agora é fraco por causa do pecado, mas que será redimido. Completar a salvação no sentido de que um dia teremos nosso corpo glorificado, estaremos vivendo eternamente na presença de Deus, e Jesus há de voltar para completar tudo isso. Mas Paulo, em Romanos 6, versículo 12, ele fala: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Você não vive mais para o pecado, você vive para Deus. Existe sim a luta, uma batalha contra o pecado, mas por Cristo, você não é mais escravo do pecado. 1 Coríntios 15, versículos 42 ao 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. A pergunta que cabe aqui é: você anseia a volta de Cristo? Ou não? Jesus, espera mais um pouquinho, porque eu tenho muito para viver ainda, né? Quero casar, construir uma família, ter um emprego bacana, passear. Você anseia a volta de Cristo? Eu lembro que um amigo meu, foi meu pastor de jovens durante um tempo, ele estava noivo e ele falou para a noiva: olha, eu anseio a volta de Cristo, mas só depois do nosso casamento, né? E ela falou: eu também anseio, e eu espero que ele volte hoje. Não no sentido que ela quis tirar o noivo, mas a perspectiva de reino. Porque estar com Cristo eternamente é muito melhor do que um casamento. Ele ficou com cara de bobão, de tacho, assim, mas ele entendeu. Você anseia a volta de Cristo? Enquanto Cristo não volta, o que eu e você temos feito por Ele? Ou você passa o dia gastando tempo em tantas coisas e esquece de fazer o essencial em prol do reino de Deus? Ele esperava ansiosamente quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, Jesus Cristo, trará uma transformação na existência dos crentes no corpo. A transformação que nos libertará desse miserável corpo de pecado. Este livramento não é primariamente o livramento da opressão e da perseguição, mas da escravidão do mal, da fragilidade e mortalidade de que nenhum crente pode escapar nessa vida. Até quando toca no assunto pecado, a gente pode até relutar um pouco, mais morte? Ui,
Quero morrer, não. Já ouvi até, a gente pensa, ou alguns falam às vezes, né? Não, eu espero que Jesus volte para eu não precisar morrer. Não quero sofrer assim, não. Bom, pelo menos se pensa assim, está ansiando a volta de Cristo, né? Mas olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação. Deus não nos destinou para a ira. Salvador. A redenção do pecado. A obra de Cristo. Cristo, o nosso Salvador. É a redenção do pecado. E isso coloca a obra do nosso Salvador, Jesus Cristo, numa categoria única por si mesmo. Sendo Deus, veio, morreu em nosso lugar, para que tivéssemos a vida. Vida plena é o que a palavra diz. E aí ele entra no versículo 21, onde o termo central é o corpo, que nós vemos nas últimas duas frases. Pois a razão da vinda do Salvador do céu é para trazer uma nova dimensão à existência humana no corpo. Primeiro ele fala, ele transformará os nossos corpos humilhados. Nossos corpos humilhados. Um corpo de pecado, Romanos 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Além disso, o corpo desta morte. Romanos 7, versículo 24. Após Paulo falar um pouco daquela batalha, de falar que o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, aquela luta, aquela batalha que temos no nosso corpo por causa do pecado, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Ele tinha consciência de quem ele era diante de Deus, de que ele não era perfeito, de que ele precisava, dia após dia, buscar esperança em Cristo para viver para a glória de Deus. Paulo ele quer enfatizar que a existência do crente como pessoa tem a marca da fragilidade, da pecaminosidade, da mortalidade. Ei, caiam em si. Acorde. Eu e você não somos perfeitos. Temos muito para crescer e aprender. Mas o que vai determinar como vamos andar é quem eu estou seguindo. Em quem está a minha esperança. E depois dele falar que transformará os nossos corpos humilhados, ele diz, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Para entender melhor isso, a gente tem que ir para o versículo 10 do capítulo 3 e ver como Paulo tinha esse desejo em mente, no coração, e o que fazia ele viver em prol disso. No versículo 10, Paulo fala, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Quero conhecer a Cristo. Eu quero viver para ele, não importa o que aconteça. Isso é viver em conformidade com Cristo. E às vezes a gente vai experimentar e vai aprender, muitas vezes na base do sofrimento.
E através desse sofrimento, vamos ser capazes de atingir essa conformidade com Cristo. Seremos semelhantes a Cristo somente através do sofrimento, com esperança para o que está por vir no final dos tempos. Sofrimento? Será que sofremos pelo nome de Cristo? Existe aquele sofrimento, a luta, a batalha contra o pecado, dia após dia. Mas e sofrer pelo nome de Cristo? De talvez a exemplo de um pastor que conheci em Atibaia, que em determinado bairro que foi para evangelizar, foi apedrejado. Isso não faz muito tempo não, faz 2, 3 anos. Apedrejado, porque estava pregando o evangelho. Você já sofreu por Cristo? Por este motivo, devemos seguir o exemplo daqueles que vivem hoje à luz da eternidade, aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Essa esperança nos ajudará a olhar para a frente com grande expectativa. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala, esse aí, tete a tete com o mestre, né? Esse aí, o homem ou a mulher ali, poxa, de Deus, é de Deus mesmo. Não, mas eu estou longe disso, né? E às vezes a gente não olha, observa, ou sequer nos aproximamos dessas pessoas com o intuito de querer aprender mais. Com o intuito de querer deixar para trás o velho homem. Lembrem-se, não somos mais escravos do pecado. A questão é que Cristo estabelece um padrão da vida do cristão, que inclui o sofrimento. Porque o crente jamais estará livre do paradoxo daquilo que ele é agora e do que ele será no futuro. Porque agora somos pecadores ainda, não mais escravos do pecado. Existe uma luta diária, mas lá na frente, não mais pecado, não mais sofrimento. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente não tem dimensão de como será maravilhoso estar na presença de Deus eternamente, aprendendo dia após dia mais e mais sobre Deus. E não mais pecar, não mais desonrar o nome do Senhor. Que dia maravilhoso será esse? Mas enquanto não chega, o que fazemos? Como vivemos? A questão é que nós lutamos agora e devemos ter isso em mente. Essa é a grande mensagem que Paulo está trazendo aos filipenses. Nós lutamos agora e nos esforçamos com a ajuda de Deus, na esperança de que um dia atingiremos a vitória e ganharemos o prêmio. Se você olhar em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus vai cumprir tudo o que ele disse. Ele vai completar a obra dele. Então, deixe Deus trabalhar em sua vida. Lute por Ele, mas lembre de lutar contra você mesmo. Lute por Ele, mas ao mesmo tempo, lute contra você. Preguiça. Sabe aquela musiquinha? Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Sabe? Sai daqui, preguiça. Eu quero viver com a perspectiva do reino. Mas ao mesmo tempo, viva. E aí ele fala no capítulo 2, versículo 16. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado
inutilmente. Tudo que fazemos para Deus não é inútil e não é em vão. Se esforce por Cristo, porque nada que fazemos para Ele é em vão e não é inútil. E por fim, ele fala em Filipenses 3, nos versículos 11 ao 14. Com isso em mente, naquela frase que eu disse, nós lutamos agora e nos esforçamos com a ajuda de Deus, na esperança de que um dia atingiremos a vitória e ganharemos o prêmio. Lute por Deus e contra você, e se esforce. E aí, versículos 11 ao 14 do capítulo 3. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Viva diariamente para Ele, com a esperança de que irá vencer no final. Vamos obter vitória em Cristo. E tudo que você conquistar, você vai colocar aos pés de Cristo. Porque somente Ele é digno de toda honra e louvor. Se você tiver a perspectiva do reino, vivendo hoje, com a esperança da volta de Cristo, e buscar fazer tudo para Ele, quantas coisas você vai juntar e colocar aos pés de Jesus? Existe a luta? Existe. Mas eu não quero viver como um inimigo da cruz. Sou peregrino aqui? Sou. Mas eu quero deixar a marca de Cristo por onde eu passar. E novamente eu pergunto, aquelas 3 perguntinhas que eu fiz no início. Com base naquilo que a palavra de Deus, através de Paulo, falando aos Filipenses. Como você e eu temos vivido o cristianismo? O que motiva você e eu a viver? Onde está a sua, a minha esperança? Para concluir, tem uma frase de um professor que agora está lá batendo papo com Jesus já. Está bem, está feliz já. Que ele dava aula de vida de Cristo no seminário e ele concluía o semestre de aula com uma frase. Uma frase e que me faz pensar, refletir como eu tenho vivido, por quem eu tenho vivido. Meu professor Paulo França diz no final da aula dele: nós pecadores, um dia teremos nossos corpos glorificados, sem marcas ou defeitos. Mas aquele que nunca mereceu sofrer tudo o que sofreu, levará pela eternidade as marcas da cruz. Ele morreu por mim e por você, e Ele vai nos dar um corpo glorioso. E Ele vai carregar pela eternidade as marcas da cruz. Pelo meu e pelo seu pecado. Mas por amor,
ele se entregou. Por quem você e eu temos vivido? A sua esperança está aqui, nas coisas materiais, nas coisas que você pode fazer enquanto é jovem, pode curtir a vida? Ou sua esperança está unicamente, exclusivamente em Cristo? Aquele que há de voltar e completar a boa obra. E nós teremos o privilégio de ter um corpo glorioso. E ele vai levar as marcas. Não para jogar na nossa cara, mas para mostrar o tamanho do amor. E ele fala para nós, dia após dia, viva para mim. É o melhor. Eu, Jesus, sei o que é o melhor para você. Não gaste tempo com coisas banais. Viva com a verdadeira esperança que há em Cristo. E isso há de te mover, há de me mover, a deixar a marca de Cristo por onde passarmos. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor porque a Tua palavra é viva e eficaz. É a Tua palavra que nos constrange, o Teu amor nos constrange diante de tão maravilhoso amor. Mas como temos vivido diante disso tudo? Deus, que cada um aqui possa ter entendido que devemos viver o hoje com a perspectiva do reino de Deus, vivendo unicamente para o Senhor, sabendo que ter coisas teremos, faz parte, mas não viver preso nessas coisas, não viver preso no pecado, pois não somos mais escravos dele. Agora somos filhos do Senhor, servos. E que o Senhor nos ajude a olhar para Cristo, ansiar pela sua volta, e enquanto o Senhor não volta, pregar a tua palavra, sofrer pelo teu nome, estar disposto a fazer de tudo para que o Senhor seja engrandecido. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.